está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Na primeira leitura nós vemos o livro do Gênesis, onde Deus sai procurando por Adão e não o encontra, porque Adão se esconde de Deus. Se esconde de Deus porque estava nu, então ficou com medo. Ficou com medo porque deixou de ouvir a voz de Deus e cometeu um pecado, desobedecendo a voz de Deus, a ordem de Deus. E Deus, ele fala também com a mulher, e depois ele maldiz a serpente e fala que existirá, Deus porá uma inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e a sua descendência, e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe uma inimizade entre os filhos de Deus, os filhos da mulher e a serpente, o diabo, o mal. Existe esta inimizade. Por isso é normal e deveria ser natural que nós não conseguimos compactuar com a maldade, com o mal. O mal não deve fazer parte da nossa vida, porque existe uma inimizade. Então o mal é aquele que quer tirar a nossa liberdade, quer nos colocar este medo para com Deus,
quer nos deixar com vergonha de Deus. E Deus, Ele quer que nós sejamos livres para escolhermos, para decidirmos. E hoje em dia nós vemos que ainda hoje somos chamados a dizer não à serpente, a dizer não ao mal, a não dar ouvidos ao mal, porque Deus, Ele não mentiu. A serpente enganou, a mulher disse que a serpente me enganou. Ela deu ouvidos ao pai da mentira, foi enganada, foi iludida, e com isso pecou contra Deus. Pecou e quebrou a intimidade com Deus. E à medida em que nós damos ouvidos ao mal, as coisas hoje em dia elas vão se transformando, porque tem quem diz que não há mais pecado, que o pecado não existe, que isso é coisa do passado, como se fosse uma teoria, algo que servisse para aquele tempo lá atrás, para alguns anos, séculos atrás, e que hoje não existe mais essa coisa de pecado. Isso aqui é coisa passada. Isso é o pai da mentira. É a mentira que nos contam. E quem mente não está com Deus. Quem conta a mentira não está com Deus. Quem ilude não está com Deus. E hoje nós vemos a maldade se espalhar, porque, é claro, dizem para nós que tudo o que nós aprendemos que era errado, não é tão errado assim. Que hoje tudo que era certo, eles colocam em dúvida. Porque esse é o papel do inimigo. Isso é um papel diabólico, é um papel do diabo, de colocar em dúvida tudo o que Deus criou, e que Deus criou e foi bom. Deus criou o mundo, criou o homem, criou a mulher e viu que era bom. E essa bondade de Deus, o malvado, o inimigo, quer destruir, quer tirar, quer que nós duvidemos de Deus, porque Ele quer nos afastar de Deus, porque Ele quer que nós venhamos a ser como Ele, a rastejar como Ele, a ser prisioneiros dEle, e não livres como Deus. Por isso precisamos tomar muito cuidado hoje com o que nós escutamos. Muita mentira está no ar. Se contam mentiras como se fossem verdades, e se falam tanto que parece mesmo que é verdade, mas não é verdade. São mentiras, são falácias, e quem mente não está com Deus. Isso devemos estar certos. Quem mente não está com Deus. Quem não fala a verdade não está com Deus. Deus é aquele que perdoa o homem. Ele perdoa o homem, mas dá ao homem a consequência e não tira a liberdade do homem. Então o homem se vê em dois caminhos. Para a vida do homem existem dois caminhos: ou o caminho da vida, que nos leva a Deus, ou o caminho do mal, que nos leva à morte, à perdição. E muitos estão trilhando um caminho para o mal. E nós que somos dessa descendência da mulher, a mulher que é próprio Nossa Senhora Maria, a mãe de Jesus, se nós somos da descendência dela, esta maldade, esta mentira não deve pactuar com nós. Nós devemos ter inimizade com ela, não devemos fazer amizade com a mentira,
não devemos fazer amizade com essas pessoas, porque nós devemos ter piedade das pessoas, mas não compactuar com o erro, não é nos dizer que o erro é certo só para que fique tudo bem. Não devemos fazer isso. O que é errado é errado. O pecado existe. O inferno existe. E Deus nos quer dar a salvação. Então somos chamados a escolher entre a vida e a morte. Se escolhemos entre a vida, devemos saber que existe essa inimizade. E se existe essa inimizade entre a mulher e a sua descendência, nós seremos atacados. Seremos constantemente atacados para que a descendência da serpente venha nos derrubar, venha nos arrastar. Por isso devemos estar atentos. E ficamos atentos como? Rezando, orando, clamando a Deus, não sendo curiosos demais neste mundo, procurando as informações em lugares mais corretos, onde sabemos que não existe tantas mentiras, procurando ser pessoas com critérios, pessoas que questionam, que não aceitam as coisas assim facilmente, mas pessoas que saibam raciocinar, que saibam também pedir a luz de Deus para que ilumine o discernimento. E Jesus, ele vai dizer próprio que existe um pecado que é muito forte, o contra o Espírito Santo. E esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não terá perdão. E hoje em dia facilmente se falam as coisas, se acusam as coisas, se deduzem coisas, se vão contra Deus, se vão contra as coisas de Deus, se menospreza, se usa das coisas de Deus como se não são nadas, e esquecem que Jesus aqui, ele foi sério, foi severo. Não é que ele falou brincando, falou em forma de parábola, mas falou de uma forma dura. Por quê? Porque estavam dizendo que ele estava reunindo a multidão, estavam dizendo que ele estava possuído. Então ele adverte, olha, quem fala contra o Espírito Santo não tem perdão. Não adianta depois pedir perdão, se arrepender. Não tem perdão. Não tem perdão. E hoje em dia é muito fácil, usamos as coisas de Deus como qualquer coisa. Não damos valor às coisas de Deus. Por quê? Porque escutamos o mestre deste mundo, a descendência da serpente, não a descendência de Deus. E se escutamos a descendência da serpente, vamos acabar como eles. O Senhor fala que essa coisa de que eles estavam falando tanto chegou até nos ouvidos dos seus familiares, dos seus parentes lá de Belém. E eles pegaram Nossa Senhora, a mãe de Jesus, e levaram com eles, porque acharam que Jesus estava ficando louco. Porque, é claro, viram Jesus crescer, viram Jesus que era uma pessoa normal, uma criança normal, um adolescente normal. Então eles não entendiam o que Jesus estava fazendo, e escutando vozes dizendo que ele estava possuído, pensaram que eles estavam certos. Só que arrastaram, pegaram também a mãe de Jesus, para que ele pudesse vir mesmo junto para casa. Só que Jesus, ele vai dizer
uma coisa que parece que é contra Nossa Senhora. Ele vai dizer que tua mãe e teus falam para ele, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estão sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos, a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele está numa outra atmosfera, vamos dizer assim, ele está além, ele não está vivendo as coisas deste mundo, ele estava vivendo as coisas deste mundo porque estava aqui, mas ele estava buscando o projeto de Deus, estava realizando na sua vida o projeto de Deus, e ele convida a nós a assumirmos esse projeto de Deus. Esse projeto de Deus onde fazer a vontade de Deus é essencial, é o mais importante. E é Ele que nos torna família, nos torna irmãos. Entrar na vontade de Deus e lutar pela vontade de Deus na nossa vida e na nossa comunidade para instaurar o reino de Deus nos faz todos sermos irmãos. E quem é que viveu mais a vontade de Deus, senão Maria? Ela que foi escolhida próprio por Deus, preparada por Deus para ser mãe de Jesus Cristo. Ela que disse sim, aceitou o projeto de Deus na sua vida, sem pensar muito nas consequências, sem pensar muito se teria a capacidade ou não para educar o Filho de Deus. Ela que procurou na sua vida educar essa criança, ela que depois também acompanhou ele até o Calvário, sofrendo com ele, que como Simeão disse, uma espada transpassará a sua alma, transpassou a sua alma. Quer dizer, Nossa Senhora se torna mais mãe ainda de Jesus Cristo, quando ele diz isso. E não só mãe dele, mas ela se torna também mãe de todos aqueles que querem e que buscam fazer a vontade de Deus. Ela se torna a mulher que deve esmagar a cabeça de Satanás. E nós, vivendo nesta fé, aliás, nós somos chamados a viver nessa fé, a nos elevar, porque sim, devemos fazer as coisas da terra, mas devemos enxergar as coisas com os olhos de Deus, porque se nós não fazemos isso, seremos enganados, seremos iludidos. E quantos estão sendo iludidos? Quantos estão sendo enganados? Quantos estão sendo? Quantos nem questionam a vontade de Deus na sua vida e colocam as suas confianças nos poderosos deste mundo, como se eles quisessem o bem de vocês, o nosso bem? O único que quer o nosso bem é nosso Deus. O único que pode nos dar a salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode nos dar uma morada eterna, que, como Paulo diz, que se destruírem neste mundo a minha morada, eu terei uma morada eterna. Uma morada eterna, não essa morada. Só que para ser desta parte, ser merecedor dessa morada, eu devo permanecer na descendência desta mulher. Eu devo permanecer na fé em Cristo Jesus.
eu devo me elevar, devo procurar entender o que é que Deus quer, entrar no mistério de Deus, no projeto de Deus, para podermos fazer a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, nós teremos garantida a vida eterna. Fazendo tudo o que os poderosos dizem, eu não garanto que teremos a vida eterna. Quem faz tudo, cumpre todos os protocolos, todas essas coisas, eu não sei se terá a vida eterna. Mas quem faz a vontade de Deus, terá a vida eterna. Pode até cumprir protocolos, mas o que é mais importante? Cumprir os protocolos ou fazer a vontade de Deus? Eis que o caminho do homem são dois: o caminho para a vida, que é aquele que segue a Deus, procura fazer a vontade de Deus e terá a vida em abundância, a vida eterna, ou o caminho da morte, que nos leva à perdição, que nos leva a uma vida escrava. Deus deixou o homem livre, falou: vocês pecaram, agora você vai ter que trabalhar. E vocês, quer dizer, tem as consequências, mas ele continuou deixando o homem livre. Quem é que aprisiona o homem? Quem é que tira a liberdade do homem? Não é da descendência de Deus, não é da descendência da mulher, é da descendência da serpente, que quer controlar, que quer impedir que o homem seja livre. E nós, infelizmente, fazemos aquilo que é mais fácil. Então, para nós é muito mais fácil obedecer a alguém que achamos que está querendo o nosso bem e deixar assim a nossa liberdade, do que próprio agir com liberdade, assumir na nossa vida a nossa liberdade, a responsabilidade de nossos atos, a responsabilidade da nossa vida. Por isso, irmãos, procuremos estar atentos. Eva escutou a serpente, foi enganada. Nós temos que escutar a Deus, porque Ele é o único que não nos engana e é o único que quer o nosso bem.